O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Inundações matam dezenas de pessoas no Nepal e Índia. Isso, infelizmente estamos aí em época de monções, né? Tivemos um deslizamento de terra que deixou pelo menos 43 pessoas mortas essa semana no Nepal. Além disso, né, as chuvas, inundações e também deslizamento de terras deixaram pelo menos 11 pessoas mortas na Índia e, principalmente, né, nós temos aí cerca de 1 milhão de pessoas afetadas diretamente, segundo o jornal Himalayan Times. Tá? Nesse caso, estamos falando de pessoas que estão desabrigadas, pessoas que, muitas vezes, pessoas da região rural, que perderam suas plantações, perderam ali seu meio de subsistência. O rio Brahmaputra, que ele transbordou devido às chuvas, ele passa por Índia, Bangladesh e China. A gente já havia comentado, né, há um tempo atrás, que esse era um temor em relação aos Rohingya em Bangladesh, porque Bangladesh é uma região que, historicamente, né, sofre muito com as monções, né, que duram ali de mais ou menos junho a setembro, finalzinho de agosto, começo de setembro, mais ou menos. Então, nós temos o estado de Kerala, na Índia, declarou emergência pública, né? Não sei se a tradução seria o nosso calamidade pública, então eu vou traduzir como emergência pública. Se tiver errado, peço desculpas, tá? E aí a gente vai fazer um grande giro asiático, pacífico, oceânico aqui, tá? Oceânico eu digo porque a gente vai passar por Nova Zelândia e Austrália também brevemente, mas a gente ainda tem duas notícias sobre a Índia. A primeira é que no último dia 14 de julho seria lançada, né, a missão Chandrayaan-2, que seria a primeira sonda indiana a pousar na Lua, né? Curiosamente, nós temos aí uma corrida, uma corrida à Lua série B, digamos assim, que são os países, né, que estão tentando colocar sondas na superfície lunar, como Israel e Índia também, né? Então, Israel recentemente, né, não conseguiu, em abril, teve, né, a sonda Bereshit sofreu um acidente, e aí a Índia iria lançar a sua sonda agora no último 14 de julho, porém, faltando menos de uma hora para o lançamento, a transmissão foi cortada e a Agência Espacial Indiana disse que o lançamento será adiado por um problema técnico no veículo de lançamento. Em outra palavra, o foguete podia explodir, tá? O veículo de lançamento é o bom e velho foguetão, tá? Então, a missão foi adiada. Aí nós temos a Índia e Israel competindo, né, junto também com né, outros países correndo por fora, tal. Poderia, né, o Brasil um dia poderia estar nesse clube aí, mas o Programa Espacial Brasileiro é uma grande ópera tragicômica, né? E eu digo tragicômica não que seja cômico, por exemplo, a explosão do VLS que vitimou uma série de pessoas, tá? Aquela lá é a parte trágica, inclusive, tá? Por favor. E lembrando, Rússia, Estados Unidos e China, na ordem, pousaram na Lua. Pousaram veículos na Lua, tá? Pessoas na Lua, só os Estados Unidos. Então, a Índia anunciou que vai adiar, tá, a sua missão. Veremos. E uma coisa que a gente comentou no programa passado é que a Rússia e a Índia assinaram um convênio em que a Rússia vai treinar os cosmonautas indianos, né? Não sabemos ainda quais serão os nomes que eles vão adotar,
Porém, a Índia pretende, até 2022, colocar um indiano no espaço, tá? E assim, isso daqui é total palpitão, assim, sabe? Mas pensando numa cabeça até meio de marketing, sabe quem eu acho que vai ser o primeiro astronauta indiano? O piloto do Bigodão Style, que virou herói nacional e tudo mais. Ele vai ser um dos primeiros astronautas indianos, ou cosmonautas indianos, ou indianonautas, indonautas. Indonauta é um bom nome. Gandinauta, não sei qual vai ser o nome. E uma notícia de hoje da Índia, nós tivemos 3 homens linchados até a morte na região de Bihar, no leste da Índia. E aqui é um caso, né, de extremismo religioso, e a gente sempre comenta, às vezes, sobre o Sudeste Asiático, que nós, no Ocidente, temos, né, uma visão bastante monolítica, né, sobre extremismo religioso, sobre religiões, né, porque, enfim, pela questão da sociedade em que nós vivemos, né. Então, quando a gente fala de terrorismo budista, por exemplo, muita gente salta da cadeira. Nesse caso, é extremismo hindu, tá? Já tem um tempo e que nós temos milícias hindus na Índia que agridem, matam, sequestram pessoas que consomem carne de vaca, né? Lembrando que a vaca tem um significado especial para o hinduísmo, né? E você só pode matar... você não pode matar uma vaca simplesmente por alimento, né? Você tem ali uma série, né? Acho que em casos de sofrimento do animal, enfim, para salvar uma vida, você pode matar uma vaca, enfim. Então, nós tivemos essa noite 3 pessoas agredidas até a morte por uma milícia de extremistas hindus que estavam tentando ali conduzir gado para o abate, tá? Seria ali um casal de animais. E nós já tivemos, inclusive, suspeitos, tá? Que foram presos, inclusive pela população do vilarejo, ou seja, mostrando que é uma coisa bem específica. Só que na Índia, nós temos atualmente um debate bastante sensível sobre isso, que vamos lembrar, o partido que governa a Índia atualmente, o BJP, é o partido do nacionalismo hindu. E o Modi, ele é muito criticado por não falar de forma muito firme, né, sobre esses grupos, sobre esses crimes em relação às vacas, tá? Então, isso certamente vai dar uma discussão política na Índia. Continuando rumo ao Sudeste Asiático, o meme do Homem-Aranha agora, né? O Homem-Aranha apontando para si mesmo, né? Porque o premier da Tailândia disse que depois de 5 anos o país deixou de ser um regime militar e voltará a funcionar como uma democracia. Lembrando que o primeiro-ministro da Tailândia é o Prayut Chan-o-cha, ex-comandante do exército, que liderava a junta militar e que foi eleito numa eleição extremamente suspeita, em que boa parte da oposição foi perseguida, tá? Então, assim, veja bem, amigão, sim, pode ter ficado menos escancarado, tá? Mas, assim, democracia, assim, né? 100%, né? Vai liderar o Democracy Index, alguma coisa assim? Não dá pra dizer isso. Tá bom? Então, e vou repetir, né? As eleições na Tailândia, a gente falou bastante sobre elas, e elas foram bastante complicadas, não dá para dizer que foram eleições completamente abertas, até porque nós tivemos ali uma eleição indireta para o presidente, com boa parte dos congressistas sendo apontados pela própria junta militar, né? Então, não faz muito sentido. Aí cruzamos ali a fronteira, vamos ao Camboja, onde o país disse que vai devolver 1.600 toneladas de lixo para os Estados Unidos e o Canadá. É o movimento internacional da rejeição do lixão, tá? A gente já falou das Filipinas, falamos da Indonésia, agora o Camboja, o terceiro país... Indonésia não, Malásia, desculpem. Filipinas, Malásia, agora Camboja, terceiro país da região, que disse que
não vai mais aceitar envios de lixo. Só que assim, vamos lembrar uma coisa, tá? Que é o seguinte, esses envios, eles muitas vezes eles ocorrem de forma clandestina, tá? Então você tem lá um país simplesmente jogando lixo no outro país, né? Como assim mesmo. Só que muitas vezes isso é uma relação comercial, tá? Então você tem lá a empresa do Camboja que compra, né? Ou então aceita, enfim, faz alguma espécie de acordo econômico para receber o lixão dos Estados Unidos, do Canadá, de países mais ricos. Seja pensando em reaproveitamento, em reciclagem, seja porque os custos ali de um aterro sanitário no Camboja vão ser menores do que nos Estados Unidos. Enfim, mas o fato é, você tem uma questão até da palavra, uma questão de imagem, né? Você mandar lixo para os outros países. Só que é importante a gente lembrar que tem gente que ganha dinheiro com isso, inclusive, tá? Tem empresas que fazem isso. E aí o governo cambojano disse que isso é um sério insulto, tá? E que o país não aceitará mais isso e que vai devolver, vai mandar de volta dezenas de contêineres cheios de lixão para Estados Unidos e Canadá, tá? E em maio, né, nós tivemos um acordo internacional em que países vão poder bloquear cargas que contenham lixo. 187 países assinaram esse acordo. Dos poucos países que não assinaram, um deles é os Estados Unidos, justamente. Aí vamos para a Malásia, né? Na Malásia, final ali, virada do ano, né? Final de dezembro, janeiro, ali, nosso período do recesso, a gente anunciou aquela grande história de amor, né? Mohammed V, né? Que ali o príncipe de Kelantan, que era rei da Malásia até o início do ano, ele renunciou ao trono para poder se casar com uma plebeia, né? Que não era ali, né? Não era da família real e não era muçulmana. E ele se casou, então, com a modelo russa Riana Oksana Voivodina. Né? Uma bela história de amor que chegou ao fim. Eles assinaram o divórcio nessa quarta-feira, dia 17. Né? Eles haviam se casado em novembro do ano passado em Moscou. Aí pegou mal lá o negócio na Malásia. Ele falou, eu não quero a coroa, eu quero o amor. Né? E aí nós tivemos o divórcio. O detalhe é que, de acordo com informações da região, o divórcio foi litigioso e teria sido a partir da lei islâmica, né, que a gente já comentou aqui algumas vezes, quando basta o marido falar a palavra divórcio, né, que é talak, basta ele falar a palavra 3 vezes, que é considerada uma separação irrevogável. Tá? Então, e aí o Palácio, né, apenas divulgou um comunicado dizendo que pediu à imprensa para não se referir a certos indivíduos como portadores de títulos de nobreza. Ou seja, basicamente dizendo que não é para chamar a ex-modelo e agora ex-rainha, né, com título de rainha. Né? Então, assim, nunca saberemos, né, o que aconteceu. Né? Nunca saberemos, né, as circunstâncias do início do relacionamento, do fim do relacionamento. Tem gente que fala que era por conta do Instagram dela, porque no Instagram, né, ela tá sempre ali com umas roupas de luxo. É onde tudo acontece. Cabelão solto, né, pá, né, assim, não um perfil muito discreto. Ela que deu à luz um filho recentemente, né? Então vamos ver aí como é que se os tabloides vão cavucar essa história ou não, mas o fato é, aquela história de amor chegou ao fim mais breve do que imaginávamos, tá? Então, talvez a lição seja, não larga a sua coroa por amor. A sua coroa é para sempre. A coroa, no caso, literal. Tá? Não a mãe. Aí, vamos aqui um pouquinho ao norte, vamos chegar em Hong Kong, onde no domingo, final de semana, tivemos novamente uma manifestação
contra o governo pró-Pequim. Dessa vez foi uma manifestação relativamente menor do que as que vinham ocorrendo, ou seja, aparentemente as concessões do governo fizeram efeito em parte da população, né, que achou já o suficiente, porém tivemos novamente protestos, tivemos confrontos entre manifestantes e a polícia, tivemos muitos guarda-chuvas, né, nas ruas, que é o símbolo da revolução, da revolta em Hong Kong, né? Só que aí vem o detalhe. A Carrie Lam teria oferecido a renúncia e Pequim não teria aceito. Porque Pequim teme que se abriu o precedente. Peraí, a gente vai colocar outra pessoa pró-Pequim lá, eles vão fazer protesto, a pessoa vai renunciar de novo, vai ficar nesse lugar. Não, você vai aguentar as pontas aí. Você vai ficar aí, Carrie. Então, os protestos continuam, lembrando que aquele projeto de lei da extradição não foi retirado, ele foi congelado, digamos assim. Que é a principal pauta dos manifestantes, né? É a derrubada desse projeto de lei. E aí, depois do final de semana, a Carrie Lam disse que são desordeiros, né, os manifestantes. E aí... Vai ser proibido guarda-chuva em Hong Kong, Isso. Não importa quanto chova. E aí, o jornalista de Hong Kong, o Jean-Luc Datena, ele fez uma enquete perguntando se os manifestantes podem fazer baderna, e as pessoas responderam favoravelmente. Ele disse que isso era um absurdo. Teve uma cena da polícia reprimindo os manifestantes num shopping, né? E a única defesa que os manifestantes tinham era o guarda-chuva. Absurdo, violar o shopping. O shopping é inviolável. Já falaram que a gente, quando age com esse sarcasmo, parece o Rogerinho do Ingá. Só que, sendo justo, longe da gente dizer que o Rogerinho do Ingá copia a gente, mas assim, a gente faz essa zoeira há muito tempo e a gente zoa principalmente o Neto, né? Na verdade, eu acho que o Rogerinho do Ingá, inclusive, ele tem esse quê, assim, de zoar um pouco o Neto, esses jornalistas esportivos, né? Aqui tem informação. Mas, enfim, só esse contexto. Aí vamos até mais ao norte, Coreia, né, e Japão, relações Coreia e Japão, né, começando ali com Coreia do Sul, né, República da Coreia, Coreia do Sul. Nós tivemos, melhor dizendo, ontem uma manifestação de desagrado, tá, do governo sul-coreano envolvendo o presidente e os chefes dos 5 principais partidos do país, tá? Então, assim, é mais ou menos o seguinte, é como se o Bolsonaro e os líderes ali do PT, do PMDB, enfim, os 5 principais partidos concordaram, tá? Então, é uma decisão bastante ampla em criar um órgão pan-nacional de cooperação de emergência contra as restrições impostas pelo Japão às exportações de produtos sensíveis de tecnologia para empresas sul-coreanas, tá? Eles pedem que o Japão retroceda em relação a esse controle mais rigoroso. Disseram que a medida do Japão é uma retaliação econômica injusta que contraria os princípios de livre comércio. Disse que essa postura japonesa coloca em risco os laços entre Seul e Tóquio, mas também a cooperação de segurança no Nordeste da Ásia, ou seja, né, ali a questão da Península Coreana como um todo. E dizendo que a Coreia, o Japão precisa confiar na Coreia, mas ao mesmo tempo a Coreia tem que depender menos do Japão. Qual é a origem da treta? Tá? Desde o dia 4 de julho, o governo japonês está restringindo o envio de alguns materiais que são usados pelas empresas coreanas, como aqui no Jabá, né, como Samsung e LG, que são usados para televisões, para especialmente smartphones, tá?
E, segundo, né, as alegações coreanas, isso é uma retaliação, tá, a uma decisão recente da Suprema Corte da Coreia do Sul, que determinou que 4 cidadãos coreanos que foram forçados a trabalhar em uma usina siderúrgica japonesa durante a ocupação japonesa da Coreia, que durou de 1910, quando ela foi anexada, ela já estava ocupada, até 45, deveriam ser indenizados. O Japão alega que qualquer compensação a indivíduos foi resolvida quando os dois países normalizaram suas relações em 1965, tá? A Suprema Corte determinou que a empresa japonesa Nippon Steel, o Sumitomo Metal, tem que pagar quase $90 mil para cada um dos trabalhadores. Um deles está vivo, inclusive, e nos outros 3 para os seus descendentes. O que está vivo se chama Lee Chun-sik, de 94 anos de idade, tá? E aí, o governo japonês determinou essas novas regras, porém, também tem uma questão, que aí eu acho que estão deixando um pouco em segundo plano, que é o seguinte: nós temos uma questão muito profunda sobre o legado da ocupação japonesa, do domínio japonês na Península da Coreia, sobre a questão da escravização sexual de mulheres, trabalho forçado das pessoas, tudo isso. Só que também tem a questão que já ficou demonstrado que a Samsung cooperou com o governo coreano, com agências de inteligência em matérias de espionagem. Inclusive, suprema das ironias, enquanto a gente estava gravando, o meu celular aqui, a assistente de voz, disse que não entendeu o que eu disse, sendo que eu sequer estava falando com ela. Então, os coreanos estão ouvindo a conversa aqui, estão ouvindo o programa, tá? Estão ouvindo, inclusive, as conversas de bastidor. Então, acaba sendo um assunto bastante profundo, essa questão também geopolítica, do poder dessas empresas coreanas na região. E aí é o Japão falando, olha, as empresas coreanas estão ficando muito fortes, né? Inclusive fortalecendo ali o Estado coreano, como é que vai ficar a questão da segurança na Coreia, mas eles dependem de alguns produtos que a gente faz. Então vamos aqui dificultar, né, esse comércio, essa exportação, tá? Outra coisa, segundo a Associação de Supermercados Coreana, mais de 200 supermercados e mercados do país tiraram das suas prateleiras produtos oriundos do Japão. Sendo que, detalhe, 61% da exportação de cerveja japonesa vai para a Coreia. Ou seja, os coreanos estão pregando a abstenção, tá, para protestar. Tá? Isso aqui, é claro, né, é uma brincadeira. E aí, na sexta-feira, como parte dessas relações, na sexta-feira, dia 12, tá? Um homem de 78 anos foi até a embaixada do Japão em Seul, estacionou no portão da embaixada e, dentro do seu carro, ateou fogo ao veículo e morreu no hospital, tá? Aí, hoje, o ministro do exterior japonês, o Taro Kono, recebeu o seu homólogo sul-coreano em Tóquio, o Nam Gwan-pyo, tá? E disse, né, para tentar ali, conversaram ali para resolver essa questão, tá? Mas, né, dificilmente ali nós teremos algum avanço ainda hoje, tá? Então é uma questão aí de ficar de olho, porque é Coreia do Sul e Japão batendo cabeça, tá? Coreia do Sul e Japão batendo cabeça não é bom para ninguém, eu acho, ali na região. E pode ter um efeito colateral, digamos assim, da Coreia do Sul até voltar a se aproximar mais ali da Coreia do Norte, até como um jeito de alfinetar o Japão. Porque lembrando, a Coreia do Sul, ela pode retalhar o Japão com economia. Quem disparou um míssil por cima do Japão foi a Coreia do Norte, tá? E aí vamos ao Japão, onde tivemos uma notícia que deixou muitos dos nossos ouvintes tristes, né, muito chateados, e é uma notícia triste, né? Que é o seguinte, um estúdio de animação, o Kyoto Animation, ele foi incendiado, né, na última noite, na noite de quinta-feira. Pelo menos 33 pessoas morreram, outras dezenas ficaram feridas. O suspeito, de 41 anos,
identificado como Tindi Aoba. Ele foi detido, ele confessou, ele disse que planejou tudo, ele levou um carrinho, assim, um carrinho de compras, não é de compra, é tipo um carrinho de mão, com galões de gasolina, que ele espalhou e tacou fogo, e ele disse que fez isso porque estava com raiva que ele foi vítima de plágio pelo estúdio, tá? Esse mesmo homem, ele já havia cumprido pena em 2012 por roubar uma loja. Depois ele passou a viver em um abrigo para ex-detentos e ele era tratado para problemas psicológicos. Aí, no mês passado, ele teve uma briga com um vizinho, tá? Depois de sair do abrigo. O suspeito, inclusive, sofreu várias queimaduras e ele ainda não foi interrogado, tá? Tudo isso foi a partir do depoimento da polícia, a partir de testemunhas, tá? Que o cara gritou que, fui plagiado, tem que vir queimar mesmo, os caras têm que, né? As pessoas têm que morrer. Nós tínhamos 74 pessoas no prédio, tá? Muitas pessoas morreram ao tentar escapar, tá? Do prédio, porque uma saída de emergência estava ali, ela só podia ser aberta pelo lado de fora, tá? Eu acho isso muito bizarro, uma porta que só pode ser aberta por um lado, mas tudo bem, né? Tudo bem, assim, né? Eu não sou expert nessa questão, tá? O estúdio foi fundado em 1981 e ele é muito... Pelo que os nossos ouvintes falaram, eu não conhecia direito, não vou fingir aqui que conhecia muita coisa, mas pelo que os nossos ouvintes falaram no Twitter, ele era muito... Ele é, né? Muito respeitado, muito querido, porque ele faz animações do chamado estilo light novel, tá? Que é uma adaptação de publicações impressas. E ele é conhecido por empregar os seus animadores, né? Por ser um local bom de trabalhar, já que o mundo ali dos animes é muito famoso por usar freelancers em condições bastante pesadas de trabalho, né? Muita gente desenvolve, por exemplo, distúrbio de ansiedade, alguns cometem suicídio, enfim, com um alto índice ali, uma alta carga de trabalho, prazos curtos. Então ele era conhecido por ser um local agradável de trabalhar, tá? Então fica aí o registro dessa notícia bastante triste no Japão. E de acordo com o presidente do estúdio, o Hideaki Hata, além das perdas humanas, tudo no prédio foi destruído, né? Materiais, computadores, arquivos físicos ou digitais. Então o legado não só criativo, né, com a perda desses profissionais, mas também físico, com os originais, o patrimônio do Kyoto Animation. E aí a gente vai pegar um voo, né, cruzando ali tudo, vamos direto para o sul, na Austrália, onde uma família foi condenada a pagar uma indenização de 2 milhões de dólares australianos de dívidas com o fisco da Austrália, mais multa e juros e tudo mais. A família Birriput, da Tasmânia, eles não pagavam imposto desde 2011. Depois, a fazenda deles foi confiscada e vendida pelo município em 2017. E eles dizem que não pagam impostos, que eles realizaram a própria defesa, inclusive, perante a Suprema Corte da Tasmânia. Eles não pagam impostos porque seria contra ali uma vontade divina, contra os preceitos religiosos da visão deles. Eles que são ali de um movimento cristão da região, e eles dizem que Deus é a lei suprema dessa terra e pagar imposto enfraquece a dependência que elas têm de Deus, um ato que leva a maldições, e transferir a nossa lealdade de Deus para a Commonwealth significaria se rebelar contra Deus e, portanto, quebrar o primeiro mandamento,
Tá? Então, eles estavam basicamente dizendo, olha, a gente não precisa pagar imposto porque imposto é para o Estado e a gente não tem lealdade ao Estado, nós temos lealdade apenas a Deus. Tá? Mais ou menos isso. Na Austrália as igrejas pagam imposto? Eu não sei dizer. Eu acho que sim. Pagam? Não sei. Fica no ar aí. Mas de qualquer jeito, agora eles vão ter que pagar 2 milhões... Tá? Para cobrir a dívida do imposto de renda, multas administrativas e encargos gerais de juros. A questão é que, assim, eu duvido muito que eles tenham 2 milhões. Tá? Até porque eles dizem que eles vivem ali no campo, né? De forma... Não temos patrimônio material e tudo mais. Então, assim, não sei como é que eles vão fazer para cobrar essa grana. E o juiz disse que a Bíblia deixa claro que questões civis e a lei de Deus operam em duas esferas diferentes. Né? Que é justamente a César o que é de César. Né? Inclusive, se não me engano, é Paulo que fala para pagar os impostos. Paulo era cobrador de impostos. Paulo fala que são outras coisas, são outros 500. Tá? Operam em esferas diferentes, é a versão teológica de outros 500. Tá? E para a gente fechar aqui esse bloco com algumas notícias, né, que foram desagradáveis, como as monções na Índia, o incêndio no Japão, uma última notícia da Nova Zelândia, que nós tivemos uma prisão de uma dupla de criminosos na Nova Zelândia que invadiram um restaurante de sushi em Wellington. Tá? Os dois suspeitos são azulados e são 2 pinguins, tá? Os pinguins entraram ali no restaurante do sushi e, claro, né, começaram ali a ficar ali por perto, né, procurando ali os peixinhos e tudo mais, né? E o dono ali chamou Não foi nem a polícia, né? Acho que foram o que seriam os bombeiros. Ou a guarda florestal. Alguma coisa assim, que levou os animaizinhos ali para o Department of Conservation, tá? Será que na Nova Zelândia fazem sushi de kiwi? Não sei. Mas o sushi Califórnia lá, em vez de manga, é kiwi. Talvez, É uma boa. Ficou interessante. E aí, o Department of Conservation diz que isso acontece bastante na região de Wellington, que tem uma população de mais de 1.000 pinguins dessa espécie. Porém, foi talvez a vez que eles entraram mais dentro da zona urbana. Tá? Ao mesmo tempo, isso é um sinal preocupante, né? De que talvez os pinguins estejam, né, considerando tendo um problema de conseguir alimento, às vezes um problema relacionado à poluição, a trânsito de navios, enfim. E aí os pinguins provavelmente vão ficar um tempinho ali no zoológico de Wellington para ver se eles estão tudo bem com a saúde deles, se, né, quando eles estavam lá na cidade não comeram nada, né, que seja prejudicial, nocivo, e serão retornados à natureza. Então fica a notícia, essa coluna policial da Nova Zelândia, os 2 vagabundos, entendeu, invadindo o restaurante. Os pinguins de black tie, assim, né, pra não... Acima de qualquer suspeita,